A falta de sonho, muitas vezes, é a falta de autoaceitação. Porque se eu estou reconhecendo a minha característica principal, que é a habilidade original de ser único no mundo e de ter algo para entregar, que só vai ser conhecido, inclusive por mim, quando eu me dispor a sair da zona do ostracismo, do conforto e conhecer. Quando eu faço isso, eu começo a sonhar. Por exemplo, eu estou saciado, almocei e estou saciado. Então, se eu ficar o dia inteiro aqui, eu não vou comer porque eu tenho fome. Eu vou comer porque eu estou condicionado a comer. Eu vou engordar. Mas se eu acabar de almoçar e for fazer minha tarefa, tá? Daqui a pouquinho eu estou com fome de novo. E não vou engordar. Sim. Não é verdade? Sim. Então é nesse sentido, sabe? Falta de desejo está na acomodação. Né? Então assim, fulano acomodou. Ora, quem vai pôr o desejo nela? Se o desejo é imanente. O desejo tem que nascer da alma. Não adianta, não tem ciência que vai pôr desejo no homem. A cobiça põe o desejo? Não põe. O desejo era anterior à cobiça. A cobiça, ela te põe na preguiça de você não realizar o que seu desejo quer. Então, é nesse sentido. Vamos citar o exemplo do Brasil. Por que Portugal saiu para procurar terras novas? Porque, geograficamente, Portugal estava num lugar estrategicamente muito perigoso, porque é a entrada para a Europa por ali. Tá? Então, já tinha um plano lá, muito antigo, de conquistar terras novas. Então, o que motivou já não era mais aceitar o que eu tinha, mas acrescentar o que eu tinha algo que me dá força para ficar onde eu estava. Então, às vezes, eu saio de uma cidade e vou para outra, no afã de melhorar de vida e etc e tal, eu tenho que analisar alguns aspectos muito importantes. Por exemplo, a família, ela foi a base que me deu essa capacidade de falar, eu preciso melhorar. Então, se eu começar a mensurar se vale a pena deixar a família e ir para um outro lugar, eu já comecei a reconhecer que a importância da família para mim é relevante. Então, isso não tem que ser discutido. Agora, onde eu vou, qual que é a distância geográfica do lugar que eu estou? Qual que é o recurso imediato que eu vou ter capacidade de transformar em disponibilidade de sobrevida? Qual que é a minha poupança para mim ficar quanto tempo sem ganhar? Para mim chegar e vender para o desconhecido o que eu tenho para oferecer. Se eu chego no desconhecido e não tenho o que para oferecer algo, porque a minha necessidade é maior do que o que eu tenho para oferecer, eu tenho que fazer o que tiver na frente para sobreviver. E isso possivelmente vai ser pior do que o lugar que eu estava. Então, no século XV, quando descobriram o Brasil, eles tinham as embarcações e os provimentos. Só que quando eles chegaram aqui, eles descobriram que tinha recursos naturais abundantes. E tinha um povo aqui que eles podiam usar eles como escravos. Então eles tinham inteligência, conhecimento, e os índios eram dóceis. E isso fizeram dos índios. Só que os índios eram preguiçosos. Porque eles tinham os recursos naturais, eles não precisavam produzir. Então eles precisavam fazer rituais. E os outros estavam chegando para desbravar. Então deu muito trabalho a submissão dos índios. Aí foram onde trouxeram muitos escravos para fazer isso. Então, saiu de um lugar e foi para o outro, que é muitas vezes maior do que o lugar que eles saíram hoje. E é uma riqueza incomensurável. Já tentaram quebrar o Brasil de várias formas, roubando tudo do Brasil, inclusive alguns políticos. Tá? Mas nunca conseguiram, porque o Brasil tem a maior riqueza que um planeta, que um país precisa ter. São recursos naturais abundantes. Sim. E aí nós estamos na abundância. Agora, quando você sai da abundância e vai para um lugar que você não tem planejamento de obter uma sustentabilidade com o mundo integrado que nós estamos vendo hoje,
Então você tem que mensurar isso. O que vale a pena eu deixar o que eu faço para fazer aquilo no outro lugar. Porque tem uma outra coisa também sobre tudo isso, que é estrutural. O ser humano, por mais que ele negue, ele precisa de rede de apoio. Tá? Você largar uma rede de apoio da sua língua, da sua comunidade, do seu núcleo familiar, de toda a sua estrutura, tá? Aí você tem que mensurar o seguinte: qual é a sua personalidade, como é que você viveu nesse meio, para você poder mensurar se você vai dar conta de se bancar lá. Porque se você foi um cara reclamão aqui, você vai chegar lá, você vai virar um joguete na mão dos oportunistas para sobreviver. Porque você não tem resiliência. Então, assim, por isso que tem o progresso. Os homens que desbravam são espírito progressista, porque eles têm resiliência. Eles vão para a luta e vai para voltar para falar: eu fui lá e fiz isso. Vamos comigo agora.